Deus, voltamos com mais mensagens que edificam para edificar a sua vida e a sua família. E hoje nós vamos falar sobre José. Muitas vezes nós nos sentimos como José, nós nos pegamos pensando, será que eu estou na pele do José? Eu acho que eu estou passando, não exatamente o que José está passando, mas o que eu estou passando é semelhante ao que José estava passando. Não exatamente o que ele passava, mas quando não era uma coisa, era outra que surgia na vida de José. Então nós vamos acompanhar no livro de Gênesis, o capítulo 37. É uma passagem que Deus falou no meu coração, Deus falou e tem falado, e é uma palavra muito edificante para as nossas vidas. Nós colocamos assim como título, José, que é na passagem de José. O título é Continue servindo a Deus, continue sendo fiel a Deus, continue sendo fiel a Deus. Então, no livro de Gênesis, o capítulo 37, eu não vou ler tudo, porque é uma passagem bem extensa, é bem longa. Nós só vamos estar destacando algumas partes para que nós venhamos entender melhor o que foi que José passou. E não é diferente o que nós podemos, as lutas, as circunstâncias que podem se levantar contra as nossas vidas, as oposições. Aqui no capítulo 37 de Gênesis, diz assim que José ele é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra de peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E diz aqui que no versículo 3, melhor dizendo, no versículo 5, sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Então o José, ele teve um sonho e ele contou para seus irmãos, que os seus irmãos se levantaram mais contra ele, onde já se viu o menor, nós que somos mais velhos, servir você, José. Isso não existe. Então eles já tinham uma certa inveja de José, porque diz aqui que o Jacó, ele diz aqui que ele amava mais a José, só que o José, ele servia o seu pai com integridade de coração, e aqui os seus irmãos ficaram mais aborrecidos com ele. Diante que José era o preferido, vamos dizer assim, seu pai, e agora mais ainda que nós íamos servir você, um filho mais novo, caçula. Então ficaram mais chateados com José a ponto de querer se levantar contra José, a ponto de querer matar José, só que não fizeram isso. Então diz aqui, continuando, no versículo 26, então Judá disse a seus irmãos, que proveito haverá em que matamos o nosso irmão, escondamos a sua morte? Vamos vender vinde e vendamos a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão. No 28, passando pois os mercadores medianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então José aqui ele foi vendido, olha só. E continuando aqui, mais na frente, tem as partes que nós destacamos aqui. No 39 agora. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o tinham levado. E diz aqui no versículo 2, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, que Deus estava com José, e estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Deus prosperava as mãos de José. Tudo que José fazia, Deus prosperava. Então, o Potifar, ele viu que Deus era com José. E diz aqui no versículo 2, que nós já lemos, que o Senhor estava com José. Olha só o que a palavra está falando aqui. José, ele foi vendido pelos seus irmãos através do sonho. Ele contou para os seus irmãos o sonho. Então, a primeira parte aqui que nós vamos falar, não é todas as pessoas que vão
aplaudir você, que vão abraçar a sua fé ou seu chamado em Deus. Muitos vão se opor, muitos vão se levantar. Então José, ele contou. Então não conte os seus sonhos para qualquer pessoa. Não abra o seu coração para qualquer pessoa. Às vezes você acha que é uma pessoa confiável, mas só Deus conhece os corações. Então a sua honra, a sua felicidade, muitas vezes não vai ser a felicidade do outro. Não vai ser. Então não compartilhe com qualquer pessoa os seus sonhos, porque isso pode impedir ele de se realizar. Só que aqui, diz aqui no versículo 2 do capítulo 39, que o Senhor, ele estava com José. Aí você pode pensar, como que Deus estava com uma pessoa dessa? Ou até mesmo José se revoltasse contra Deus. Senhor, eu estou te servindo, eu sou fiel ao Senhor, olha o que me aconteceu. Eu contei o sonho, quis dividir o sonho, o que o Senhor me deu, só que não entenderam. Olha o que aconteceu, se levantaram contra a minha vida, contra esse sonho, e até mesmo ao ponto de os meus irmãos me venderem. Era uma coisa de José se revoltar, só que aqui não fala que José se revoltou, ao contrário, ele continuava fiel a Deus. Então essa é a primeira parte que nós vamos destacar nessa primeira parte do vídeo. Deus, ele estava com José, porque José era fiel a ele. Então, independente do que aconteça com você, continue sendo fiel a Deus. Porque não é porque aconteceu algo negativo com você que Deus não é com você. Muitas vezes se é pregado, se é falado, olha, se aconteceu isso com você porque você pecou contra Deus. Se levantou isso contra você porque você pecou contra Deus. Olha, nada melhor do que o próprio Espírito Santo falar com a pessoa. Se foi mesmo que a pessoa pecou, que isso que aconteceu. Mas de nós julgarmos a pessoa, olha, isso aconteceu porque você pecou contra Deus. Quem somos nós para falar que aquilo aconteceu com a pessoa porque ela pecou contra Deus? Então, o José, ele não se levantou contra Deus. Porque ao ponto de falar, eu pequei contra Deus, só pode ter sido isso, está acontecendo isso comigo. Mas não, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o seu coração. Então não importa o que aconteça com você. Então aqui diz que o Senhor estava com José. Então independente da situação, José, ele foi vendido pelos irmãos. Deus, ele estava com ele. E Deus abençoava tudo que José tocava, Deus abençoava. Mesmo acontecendo, sendo vendido pelos irmãos dele, ele estava sendo fiel a Deus. E aqui diz que diz que Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que tinham levado. E o Senhor estava com ele. E vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas mãos. Então aqui no 7, para finalizarmos, aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu Senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu Senhor, eis que o meu Senhor não sabe o que há em casa comigo. Entregou a minha mão tudo o que tenho. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Então, aqui ele foi tentado. Novamente, um homem que era fiel a Deus, sendo tentado aqui, as circunstâncias eram contra José, estavam se levantando contra José, era ao ponto dele pensar, não, realmente eu fiz alguma coisa errada, Deus não está comigo. Eu fui vendido para os meus irmãos, agora que parecia que estava em paz aqui na casa desse senhor que fui vendido, essa mulher vem me tentar, ou seja, era algo dele se revoltar, mas não, a mesma atitude, ele continuou sendo fiel a Deus. Então continue sendo fiel a Deus, não importa as circunstâncias, Deus é com você, seja fiel a Deus. Então José, ele foi fiel a Deus. Então nós vamos terminar essa parte aqui, nós vamos voltar com a segunda parte de continue servindo a Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.